Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Quero lembrá-lo que este tempo que nós estamos vivendo de pandemia, essa pandemia que afetou o planeta, nesse tempo nós fizemos muitas coisas que agradaram a Deus e coisas que desagradaram a Deus. Foi um tempo, para quem não tomou cuidado, acabou-se se desligando da palavra escrita de Deus. E a minha intenção de fazer esse vídeo, um vídeo de reflexão, é lembrar você de coisas que são importantes para Deus. Acima de tudo, para Deus é importante a palavra dele. A palavra existe, você tem uma Bíblia. Mas o mais importante é cumprir o que está escrito na palavra escrita de Deus. Veja só, se você fez alguma coisa boa durante esse período de pandemia, foi porque Deus permitiu que você fizesse. Por outro lado, se você fez alguma coisa errada, saiba que Deus é o único que pode perdoá-lo. De repente, um acidente de percurso, alguma coisa que você acabou fazendo, Deus pode perdoá-lo. A palavra escrita de Deus diz em 1 João capítulo 1, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha, é importante você entender que quando nós estamos aflitos e angustiados, os dias eles tornam-se mais difíceis. E nessa pandemia nós tivemos muita experiência com isso, com angústia, com aflição. Mas saiba que ajudar alguém, tá? Alguém que está pior do que você, e tornar alegre o dia desta pessoa é a forma de você recuperar sua felicidade. Isso mesmo, investir no outro, sabendo que tem outras pessoas sofrendo. Muitas vezes você pode ter um vizinho ou uma pessoa que a situação dela é tão difícil que ela não tem nem com quem deixar as crianças dela. O fato de você ajudar essa pessoa, ficando com as crianças dela, você está entendendo? Ajudando ela na cesta básica, uma vez que você está descobrindo que falta alimento para ela, é uma forma de você recuperar a sua felicidade. Veja, parece loucura, né? Você está sofrendo e você vai ajudar outra pessoa, sim, porque tem gente sofrendo mais que você. Às vezes você pensa assim, o meu marido, olha, existe milhões de mulheres solitárias, você está entendendo? Tristes, angustiadas, que daria vida para ter o seu marido. Então, dê graças a tudo que você tem e procure ajudar as pessoas que estão passando mais necessidade do que você. Isso nós podemos fazer. A palavra escrita de Deus diz em Provérbios 15, diz assim: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Você entende isso? Quando você ora e chama por Deus, Ele nunca está ocupado que não possa atendê-lo. Você já parou para pensar nisso? Você liga para o seu dentista, muitas vezes ele não pode falar com você, porque ele está ocupado, e às vezes nem ocupado está, ele não quer falar com você. E assim
você pode ligar para uma outra pessoa, às vezes até uma pessoa que diz que é seu amigo, e a pessoa não atende o seu telefonema. Mas quando você chama por Deus, quando eu falo chama, é em oração, clama por Deus, Ele nunca está ocupado, Ele está sempre pronto para nos atender. Ao acordar, procure se exercitar e falar com Deus e apresentar a Ele as suas necessidades. Sabendo que Ele ouve, já pela manhã, apresenta seus objetivos, seus planos, seus projetos pela manhã. Mas não deixa de agradecê-lo e ser sincero com Ele. Deus, eu preciso do Teu amor, preciso da Tua misericórdia, preciso do Teu perdão. Me dê, meu Pai, boas novas hoje, boas notícias, meu Pai. Faça que eu receba um telefonema ou uma mensagem pela rede social que mude a história da minha vida, meu Deus, meu Pai. Fale com Deus. A Bíblia diz, palavra escrita de Deus, Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Esse é o Deus que nós servimos, que cuida de nós 24 horas por dia. Sabe, nos tornamos fortes, meu irmão, minha irmã, quando somos cheios do Espírito Santo. Dá licença um pouco. Quero repetir. Nos tornamos fortes quando somos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos fortes por dentro, nós aguentamos qualquer coisa que vem de fora. Muitas vezes nós esquecemos quem somos. Somos pessoas eternas. Entenda, eu explico. Todos, ser humano que vive na Terra, são ser humano eterno. Todos ao morrer terão vida eterna. Uns terão vida eterna no céu e outros terão vida eterna no inferno. Não tem como fugir disso. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, dobre a sua atenção. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos pessoas santificadas. Você está entendendo? Somos pessoas escolhidas, pessoas destinadas a viver eternamente no céu. Nós estamos a caminho de casa. Mesmo ao meio dessa pandemia, estamos a caminho de casa. A palavra escrita de Deus diz em Efésios capítulo 5, não se embriaguem, pois a bebida levará você à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus, animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Você agradeceu a Deus hoje? Você é grato a Deus porque acordou? Você acompanha as estatísticas de quantas pessoas foram recolhidas com essa doença do coronavírus? Que provavelmente você tem algum ente querido envolvido nisso? E você está vivo? Você se deu conta que você está vivo?
e que você pode desenvolver os seus projetos, inclusive o projeto de Deus, que é glorificar o nome dele na terra e apresentar esse evangelho e levar o maior número de pessoas possível a aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem muito trabalho a fazer. Sabe, meu irmão e minha irmã, o mundo está cheio de pessoas com fome. Fome de comida, mas fome de palavra também. As pessoas não devem ficar impressionadas com os adesivos que a gente coloca no carro, com aquelas frases de efeito. Jesus salva, está amarrado. Sabe? Essas frases de efeito que a gente cola no carro todo. As pessoas não devem ficar impressionadas quando vê isso, mas elas devem ficar impressionadas com o nosso testemunho, com a nossa forma de agir. Nós temos que provocar no espírito dessa pessoa a vontade de servir o Deus que nós servimos. E se nós testemunharmos, agirmos conforme Deus nos pede para agirmos, ser ouvinte e praticante, bom ouvinte e bom praticante da palavra, nós envolveremos muitas pessoas nesse mundo e mataremos muito a vontade e a fome pela palavra que muitos têm e não têm oportunidade de ouvir. A palavra escrita de Deus diz em 1 João, capítulo 3, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Nós temos que ajudar essas pessoas que clamam por ajuda e que não têm a que se apegar. Eles servem deuses que nada têm feito por eles. Tire um tempo para ler a Bíblia e você vai entender o que eu estou falando. Tire um tempo do dia para ler a Bíblia. Nós não precisamos ser cientista da NASA para entender a Bíblia. Ela é prática e aplicável para a nossa vida. Quando lemos a Bíblia, ficamos fortes. Nós passamos a ter conhecimento, não só da palavra, mas do que Deus gosta e do que Deus não gosta. E aí a gente começa a praticar aquilo que Deus gosta e começamos a ver o sucesso na nossa vida. Quer sucesso maior que você pode ter na vida? De ver um ente querido, sua mamãe, seu papai, seu irmão, sua tia, seu vizinho, aceitar a Jesus através do seu testemunho? Você está entendendo? A palavra escrita de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus por essa palavra. Todos nós, meu irmão e minha irmã, nós queremos ter paz de espírito. Eu quero, você também quer. Dá licença. Todos nós queremos ter paz de espírito. Mas se você quer que as pessoas gostem de você, você tem que ser amável, agradável com elas. Às vezes nós queremos paz de espírito, mas tratamos mal as pessoas. Pessoas com quem convivemos em casa, pessoas que convivemos no dia a dia.
as pessoas no trânsito, no correio, sabe? No açougue, na padaria, em todo lugar que vamos, tratamos mal as pessoas. Mas quando somos agradáveis com essas pessoas, nós encontramos paz de espírito. Viver bem com as pessoas, gostar das pessoas, tratar bem das pessoas, acaba nos fazendo um bem maior. A palavra escrita de Deus diz, Provérbios 11, quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Veja que palavra maravilhosa de ensinamento da parte do nosso Deus. Olha, acontece com muitas pessoas, e você vai lembrar do que eu estou falando, quando buscam a felicidade e a liberdade e não conseguem essa felicidade, essa liberdade. Porque a maioria das pessoas, elas querem ser livres. As pessoas que nos rodeiam, com quem convivemos no trabalho, até mesmo na igreja. Isso acontece com todas essas pessoas. Elas buscam a felicidade e a liberdade. Eles querem ser livres a qualquer custo. Mas entenda em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quando você conhece a verdade, você passa a ser livre. Quando você conhece a verdade, que é as Escrituras Sagradas, você passa a ser livre. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 8, Jesus diz para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que maravilha, meu irmão e minha irmã. Então, que sejamos no agir, no falar, no vestir, sempre procurando agradar a Deus. Por que que eu digo isso e dou importância ao que estou te falando? Porque nós não precisamos ser tentação para as outras pessoas na forma de nos vestirmos. Tem cristão que se diz ser cristão evangélico, que se veste de uma forma como se estivesse se oferecendo para outra pessoa, mostrando partes do corpo que Deus deu para essa pessoa, que não deveria ficar à mostra, né? E a pessoa se veste de uma forma sensual e vai contrário à vontade de Deus, porque na verdade nós temos que viver para agradar a Deus, e essa forma sensual, conforme a mídia mostra que esse modelo de roupa é adequado, esse decote é adequado, essa calça para o homem apertada, mostrando as partes íntimas dele, é mais adequada, deixa ele mais bonito. Isso não agrada o coração de Deus. E muitas vezes perdemos bênção por causa desse comportamento inadequado. O cristão deve ter um comportamento que agrade a Deus 24 horas por dia. Afinal de contas, Deus cuida de nós 24 horas por dia. A palavra escrita de Deus diz em Colossenses capítulo 1, você pode viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Você vai fazer todo tipo de boa ação e também vai conhecer a Deus cada vez mais. Aleluia! Glória a Deus! Não confie, meu irmão, minha irmã, em tudo que você ouve ou vê. Não é porque a mídia está falando que você deve vestir assim,
que você vai vestir. Não confie naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Seja guiado pelo Espírito Santo e não por homens. O mundo não pode nos doutrinar, somos nós que temos que ensinar o mundo. E ensinar o quê? Que existe um Deus e que nós devemos buscar esse Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, através de Mateus capítulo 6, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Louvado seja Deus. Sabe, meu irmão, não bata no peito dizendo que você tem 5.000 amigos nas redes sociais, ou até mesmo mais de 10.000 seguidores. Não bata no peito. Olha, eu tenho 5.000 amigos. Olha, eu tenho 10.000 seguidores. Não faça isso, não bata no peito. Na verdade, eles não são seus amigos. Na hora que você precisar realmente de um amigo, não é na rede social que você vai encontrar. Você está entendendo? Você vai perceber que seu verdadeiro amigo é Jesus Cristo, em quem você pode confiar. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Nele você pode confiar. Você pode ter, sim, as redes sociais como uma forma de lazer, uma forma de descontração, mas não confiar que você tem 5.000 amigos. Nem deve dizer isso. Porque, na verdade, você tem um amigo que você pode contar. E ele se chama Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz, através da palavra escrita de Deus, em João 15, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Quanto ensinamento! Quanta coisa Deus está fazendo nos lembrar nesse momento de pandemia, que Ele cuida de nós, que Ele nos ama e que a palavra dEle é suficiente. Ela é como se fosse, meu irmão, um manual, um guia para você ser feliz. E quando você está pautado na palavra, você encontra felicidade, sabe? Muitas vezes nós oramos, e aconteceu muito nessa pandemia, nós oramos e não somos atendidos. Essa é a grande verdade. Um dos grandes segredos de sermos atendidos por Deus, na verdade, é perdoando as pessoas que nos ofendem. Então nós odiamos o irmão, não conversamos com o papai, não conversamos com a mamãe, não gostamos do vizinho, odiamos o chefe no trabalho e oramos pedindo a Deus para que Ele nos ajude. Não é assim que funciona. Nós precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem para receber o favor de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em Marcos capítulo 11, por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Que você seja abençoado com essa instrução, que você receba o melhor de Deus, com tudo que falamos, com tudo que ouvimos. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.